E aí? Tá gostando? Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você compartilhar, comentar. Muitas coisas bacanas aqui do Identidade está acontecendo por tua causa. Porque você compartilha, comenta e a nossa equipe consegue melhorar ainda mais aquilo que a gente começou com o maior carinho para você. Hoje eu já quero agradecer ao Miguel Giannini Óculos, uma ótica maravilhosa. Porque existe uma coisa no óculos que é muito importante, que você tem que saber que o óculos ele tem que estar perfeito para a sua cara, para o seu campo de visão. Dá uma olhada que coisa chique esse óculos. Eu fiquei lindo com esse óculos. E não adianta você dizer que não, porque eu estou me achando maravilhoso. Miguel, obrigado, querido. Atendimento maravilhoso, tem várias lojas. E no Bexiga eles têm o primeiro museu do óculos da América Latina. Eu vou trazer eles aqui no programa para vocês verem. Bom, esse óculos aqui é para de perto, eu vou tirar, vou guardar ele aqui com muito carinho, porque eu amei o óculos azul marinho podre de chique. E hoje eu começo homenageando um grande amigo meu, Gaspar Saldanha, que se foi e me deu essa camisa. Ele tinha uma coleção linda, ele era designer têxtil, fez muita coisa. Então eu quero agradecer você, Gaspar, de onde você estiver, pela nossa amizade, pela nossa história, pelos anos que a gente morou em Nova York junto, pelo que a gente aprontou, pelo que a gente viveu, pelo que você me ensinou. Tomara que o seu espírito esteja tranquilo. Perdas são perdas ou são ganhos de pessoas que a gente não esquece. Fica uma mistura um pouco de coisa, né? E no meio dessa mistura, eu ganhei uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Eu chamei ele para fazer uma peça, porque eu achei que ele foi. Eu falei, ele canta, ele vai arrebentar cantando. Mas o cara tem um talento de ator que vocês não têm noção. Ele era ovacionado no Angel. Marquinhos Moura, amor da minha vida. Já fizemos tanta coisa. E depois fizemos outra peça, Contos de Barbas, que esse ser humano aprontava cada história, mas aprontava no sentido de criação, aprontava no sentido de fomentar a peça, a arte, fomentar a comédia, num respeito aos colegas. E a gente se tornou íntimos, amigos, e eu só agradeço a Deus. Preciso que eu falei essa coisa da perda. Esquecimento mesmo, né? Às vezes era esquecimento. Lembra da cena? Sim, tinha Você esquecimento. me perguntava onde a princesa estava. Uma vez ele chegou e falou, gente, vocês não sabem quem morreu. Eu e o Ailton Guedes. Quem? Ele, não consigo falar. Porque eu não lembrava. Eu estou muito emocionado. Mas quem, Aurora? Eu não consigo falar. Aí o Ailton falou, foi fulano, exatamente essa. Gente, eu queria morrer de ver. Agora, o mais bacana de tudo é que, obviamente, a gente está para divertir as pessoas, não está para se divertir, né? Mas a gente fazia isso com uma história que a gente não deixava escapar uma falta de respeito ao público. E esse público te aplaude de uma maneira... Há quantos anos, querido? Ai, meu Deus, não sei. Uns 5 pontos. Para de ser tonto. Quando é que você começou a tua história toda? Eu? Olha, 5 anos, a Meu pessoa. Deus. Começou onde? No BBB? Eu comecei com Mas antes eu queria dizer uma coisa para vocês, gente. Eu comecei fazendo teatro em Fortaleza. Eu comecei como ator. Depois a música entrou através do teatro. E aí eu fui calouro, passei, comecei a cantar nos 2 programas da cidade. E teatro ao mesmo tempo, teatro. Mas como que veio essa coisa da música? Entrou de que... Você se lembra o momento exato que entrou? Lembro, porque tinha uma peça, a gente ainda vivia os ecos da ditadura, né? Tinha acabado, entre aspas, mas ainda nós tínhamos tinha aquele hashtag, né? Tudo. E a peça era toda codificada e toda em linguagem de cordel, uma coisa dificílima, né? Chamava-se O Reino da Luminura contra a Besta Fera. A Besta Fera, a gente já sabe quem é, né? E estavam procurando um menino, que eu era um menino, para fazer o personagem da repressão, que entrava no palco dentro de um saco de pano, amarrado. Eu tinha que aprender a rodar para chegar até a boca de cena. E cantando. Oi? E cantando ao mesmo tempo. Como assim, gente? Sei lá, não dá para fazer aqui. Mas eu consegui. Mas eu conseguia, claro que com aquela idade, né? Também. Eu me lembro que a música era mais ou menos assim. Meu pai foi guerrear
Minha mãe me abandonou, meu padrasto me prendeu. Tarariraririri. Ah, que lindo isso. Aí, e cantava sem microfone, eu não sei como é que conseguiu escutar, mas... Ah, a voz dele é pouquinho. Não, mas é verdade, era muito difícil, porque abafa, né? E tudo. Então, eu comecei nisso aí. E eu estou explicando isso para dizer uma coisa. Você foi para os calouros, foi indo. Passei a cantar nos programas de televisão de lá, de Fortaleza, que tinha um similar do Chacrinha e tinha um que era o Flávio Cavalcante de lá. Tinha o Chacrinha do Nordeste. O Chacrinha do Nordeste e o Flávio Cavalcante do Nordeste. Tinha uma audiência incrível. Nós fazíamos tudo no interior. Lá é tudo muito rico, né? É tudo muito rico, né? Essa literatura de cordel é uma beleza e dificílimo de fazer, né? Você começar assim logo no cordel. Eu comecei, era um grupo de teatro, eram universitários e eram bem políticos. Eu não entendia nada de política, nada disso, eu queria era trabalhar. Mas o mais importante que eu aprendi foi trabalhar em coletividade. Entendeu? Isso com certeza reverbera até hoje, porque a nossa convivência foi muito assim. Porque tudo éramos nós que fazíamos, era do adereço, a roupa, o cenário. Ah, vocês também tinham toda a história de fazer mesmo, de montar a história. Sim, aí no dia, porque o elenco era bem grande, então no dia da peça, quem vai cozinhar hoje? Aí um ficava responsável pela cozinha. Então isso foi muito importante para a minha formação. Até para a gente ter um pé no chão, né, Marquinhos, e não desbundar, porque você foi comparado com a maior voz de todos os tempos, uma das maiores vozes, que foi Elis Regina. Você era a versão masculina da Elis Regina. Numa época... diziam, né? Hã? É o que diziam exageradamente, né? Mas se o povo falou, você vai contra o povo, você vai contra Deus, você vai contra... A voz do povo não é a voz de Deus. Você tem uma coisa de voz que é uma coisa absurda. Isso foi um sustão também para você? Esse reconhecimento, porque foi um boom absurdo, né? A gente pode colocar alguma coisa dele no YouTube? Então vamos ver um pouquinho só para você ver no Fantástico. Eu me lembro de Fantástico, não foi? Lançando o primeiro compacto. Foi um pouquinho para você ver. Olá, pessoal. Essa fumaça aí. Dia 19 agora vai fazer um ano que Elis Regina morreu. Aqui, uma homenagem a ela. Mas você sabe quem é que está cantando? Não, este não é nenhum número inédito de Elis Regina. Por incrível que pareça, a voz não é de Elis. Ouça mais um pouco e veja que até o modo de cantar é igualzinho. É luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende e letria. Agora uma surpresa, que não é Elis, todo mundo já sabe. Mas veja só, não é nem mesmo uma mulher. É Marquinhos Moura, um cearense de 20 anos que anda fazendo o maior sucesso nas casas noturnas do Rio e de São Paulo. Ele garante que tem mesmo essa voz, igualzinha de Elis. A verdade é a seguinte, eu jamais tentei imitar Elis, porque Elis foi minha mestra, o meu grande ídolo. E para mim ela é inimitável. Jamais haverá outra igual a ela. Não, olha o absurdo. Absurdo no bom sentido. Olha que loucura, que coisa linda.
o Fantástico abrir as portas para um cantor, para um menino, porque, né? E ser comparado a Elis Regina, me conta, a gente nunca conversou disso, me conta como é que Edu, se foi eu isso. tivesse que escolher, eu não teria escolhido dessa forma. Por quê? Porque eu fui muito combatido. Você vê como o tempo muda. Muda a cabeça das pessoas, Sim. mudam opiniões. E muita gente, foi um espanto para muita gente. Acho que foi um espanto com a mesma imensidão desse comercial que foi feito agora com a Da Elis Elis. Regina com a da inteligência Foi uma coisa artificial. assim que a minha aparição no Fantástico, que vinha... E não tinha rede social, quer dizer, o Fantástico, na verdade, a televisão, ela tinha um poder Ele catalisava absurdo, né? tudo, Porque imagina isso que foi na tua cidade, por exemplo. Não, foi uma coisa assim. Eu não fiz sucesso com esse disco. Ele me mostrou para o Brasil, né? Depois de muitos anos e hoje eu escutando aquele disco, aí eu falo, gente, é mesmo. É assustador. É assustador. É a mesma coisa que fala muito do Clodovil. Quando as pessoas falam do Clô, eu me vejo e falo, eu não acho que é, mas todo mundo imagina. Porque você. Agora, o teu potencial de ator, mesmo ele estando amortecido durante um tempo, quando a gente fez o Angel. E foi você o responsável por me tirar. Meu amor, não sim, é. foi você sim, porque de cara, nós na verdade nós fizemos um show, né? Não, primeiro ator teve um show. Primeiro foi um que eu show dirigi dirigido por você. Que a gente lotou. Tá. Você lotou o Teatro Augusta de uma maneira absurda. Ângela Maria. Aguinaldo Timóteo, Ângela como convidada. Tinha muita gente na plateia. Dúvida, né? Se a coisa ia. E de repente você vê a plateia toda cantando com você numa. Era uma coisa, gente, que vocês não têm ideia. Assim, os aplausos, aquele final que não vinha. E a gente ousou bastante, né? Muito. Cantando coisas. Muito. Que você cantou Gil, a versão dele Gil. cantando Super-Homem. Super-Homem. Canta um pedacinho. Você sabe? Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Ai, que lindo, meu Deus! Vocês o podem teatro escutar veio isso. abaixo! Nas minhas plataformas sociais, viu? No Spotify, tudo, esse disco tá lá. Viu? Tá tudo Esse lá. disco foi. Uma capa era metade cinza, metade azul. Como é que era o nome do disco? Minha Voz no Teu Minha Olhar. voz. Era Tá para vocês verem. Eu não dirigi, né? A gente só encaminhou uma história Não, de roupa, das entradas imagina, das pessoas. Você foi tudo. E dali pintou o convite seu e você meio assim. Eu estava com o Vitinho, não sei com se o você Cacá. vai aceitar. Eu estava com o Cacá e com o Vitinho, que escreveram o Angel, era um argumento meu. Eles escreveram. Quando eu li, eu fiquei apaixonado. E aí eu fiquei. Depois que a gente fez o Augusta, a gente se grudou logo Se na primeira grudou, vez, né? é. Porque, na verdade, assim, isso que eu falo, essa coisa da identidade, né? Aqui o identidade é exatamente isso. Quem é a tua identidade? Como é que você livra? E aí a gente começou a falar a mesma língua. Ele tem as preferências dele, ou as minhas, as histórias, mas quando a gente fala a mesma língua, o que eu digo é você trabalha igual, você produz igual, você tem um encaminhamento de ser humano igual, muito pé no chão. E aí eu fiquei fascinado, eu fiquei alucinado. Foi a primeira vez que eu fiz luz, que eu operei luz, porque não tinha operador de luz no Augusta. Eu fiquei em pânico. A gente botou cortina, a roupa dele, eu tinha ganhado uma roupa, uma calça brilhante. Né? Inclusive a camisa que eu usei, que eu ainda tenho, era do Gaspar. É do Gaspar! Do Gaspar. É verdade, Preta também. Tá na capa do disco, dentro do disco. Gente, porque tá o Gaspar, Obrigado, ele Gaspar. tinha uma coleção, meu amigo que faleceu, ele foi designer, ele teve uma... Gaspar Saldanha, ele era sobrinho do João Saldanha, o jornalista, o coisa, e ele tinha uma marca em Nova York. Ele chegou a vestir... O Michael, né? E Michael Jackson, Rod Stewart. Eu usei E você me deu a calça. Eu te dei a calça e você fez. E ele entrou. Enfim, quando eu falo isso, a gente se grudou. E aí um dia eu peguei o texto, li, e eu falei pro Vitinho, eu me lembro, eu estava no Frango com Tudo, o Vitinho e o Cacá jantando, eu não tinha intimidade ainda com os autores, e eu abaixei assim e falei, Vitinho, Cacá,
eu estou pensando, assim, eu não sei o que vocês acham, mas eu estava cheio de dedos, porque eu não conhecia eles, né? O que vocês acham de eu chamar o Marquinhos Moura? Eles quase caíram da cadeira e engoliram o frango com osso e tudo. Vai ser maravilhoso! E aí a gente começou numa batalha tão louca, porque foi juntando pessoas tão do bem, né? Cléo Ventura, você, o nosso Arnaldo. Não, e vocês com dedos, será que você aceita? Não por nada, porque era um personagem, era um gay, mas um gay bem afetado, né? Uma bichinha. Uma bichinha, mas poderia descambar pro Não, sabe, pro pitoresco. Podia descabrar pro mau gosto, pro apelativo, e a gente nunca, eu, graças a Deus, na minha carreira, nunca fiz nada. Exatamente, mas era um perigo. E aí eles falaram assim, você não se importa? Eu falei, de jeito nenhum. Não, eu já tô. E teve uma coisa louca. Quero. E teve uma coisa louca, porque esse ser humano estava em pânico. A gente ensaiava pra caramba. A gente mudou algumas coisas da peça, cortando tudo com o aval dos autores, que são maravilhosos, talentosíssimos. Um beijo pros dois. E aí, esse aqui começou a falar assim, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Eu falei, imagina, vou não. E uma vez eu estava num lugar que uma mulher chegou com o pé no pé, ela tinha um problema no pé, o pé dela era perfeito, mas ele era torto e ela não conseguia. E aí a pessoa que estava dando a palestra perguntou assim, ela chegou falando, ai doutor, o meu pé eu não consigo, onde é que eu vou sentar, porque eu sou deficiente. E ele falou, como é que a senhora se chama? Eu me chamo Maria. Não, eu quero saber como é que a senhora... Ai doutor, coitada de mim, eu estou assim, eu estou assado, eu estou com o pé. E ele perguntava, como é que você se chama? E ela, ai doutor, poxa vida, coitada de mim, a senhora... E aí ela falou, meu nome é Maria. Ele falou, não, Maria é o nome que os seus pais deram para você ter uma conta no banco, um CPF e um RG. Como é que a senhora se chama? Ai, doutor, o senhor está mangando de mim, coitada de mim. A senhora se chama de coitada. É por isso que a senhora tem essa história. E eu peguei isso, você lembra? Eu peguei isso com tamanha força e eu perguntei uma vez para ele, só estávamos nós dois no palco. Eu falei assim, como é que você se chama? Por quê? Ele estava em pânico. Eu lembro. Ele estava em pânico. No centro do palco, com a cortina fechada, o Teatro Itália lotado. Nós lotamos, acho que eram 12 sessões. E aí eu falei, Marquinhos, você se chama competência, você se chama talento, você se chama vencedor. Ele olhou e falou assim, tá, eu falei, eu vou dar o terceiro. Aí você perguntou de novo, como você se chama? Eu falei, vencedor. Ainda meio assim. Porque eu estava mesmo, gente, porque a entrada era uma coisa muito louca, que a cabeça desse louco, ele acha que a gente, mas sabe, você tem tentáculos, tem tudo. Fiz, mas só Deus sabe. Porque eles tinham que me vestir, depois eu entrava cantando, fazia um número, ele abria saía, o espetáculo. Exatamente, cantando. De camisetinha e coisinha. Limpando. Limpando. Entrava, e aí voltava completamente transformado. Porque vestido uma coisa com tudo, porque tinha gente que me vestia, não conseguia vestir só. E com a letra. Com a letra que eu não tinha aprendido, porque era uma letra em inglês. E aí eu inventei de entrar com um leque e a letra escrita ali. Todo mundo vendo, né? Eu achei que ninguém estava... Mas foi. Cantou e foi emocionado. Foi. E a gente fez coisas assim, que essa peça deixa tem muita vontade de remontar esse trabalho. Já fizemos com 3 elencos, né? Hã? Já fizemos com 3 elencos, velho. Já fizemos com 3 elencos, eu fiz no Rio de Janeiro, mas eu acho que o original é o original, quem começou, e a gente estava conversando aqui de dar uma reformulada no Angel, do Vitor de Oliveira e do Carlos Eduardo Barros, que era Cacá, que era incrível. E, na verdade, isso aproximou muito a gente, que a gente acabou fazendo o trabalho que foi o Conto de Barbas, sim, que também tiramos lá de baixo. E a gente fala a mesma língua, né? Porque eu também vim desse teatro que todo mundo faz tudo, você e a gente conseguiu fazer uma galera que a gente se divertiu muito. Tinha até coisa da minha casa no cenário, lembra? Sim. 2 cartas. Sim, está. Era tudo coisa, tinha coisa sua. Tinha, acho que sofá, sei lá o que é que tinha aqui.
Tinha tudo um sofá assim, que era do meu irmão, não é? um sofá de palhinha. Exatamente. A peça era uma comédia, era muito... Mas E porque a gente- você, e sim, nós fazemos 2 personagens cada ator. Cada né? ator, é. E ele, aí eu fazia sucesso realmente, mas quando ele entrava era Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas, ela drogada. Gente, o teatro vinha literalmente abaixo. Aí o povo esquecia a gente, entendeu? Esquecia nada, As para outras de princesas ficavam de lado, porque essa criatura dominava. Nem a gente aguentava. Não, tinha Nem a coisas gente muito aguentava. engraçadas. Esse daqui aprontava que depois ele, como ele chamava Aurora, ele tinha um saquinho dos laticínios Aurora. E um belo dia ele tira hoje a Aurora, eu estou vendendo, porque eu tinha vontade de me jogar no chão. Mas assim, o mais louco de tudo é o respeito que a gente tinha pelo público, né, da onde a Sim. gente... E com todas as nossas histórias de vida, com todas as nossas perdas, com todas as nossas histórias do dia a Com a dia. própria dificuldade de exercer a nossa profissão, né? Porque você ainda tinha à noite... Assim, à noite eu ainda saía do teatro e ia para o Nelson, onde eu trabalhava. Até às 4 da manhã, Até cantando. às 4 era. Como é essa história, Marquinhos, para você de largar uma coisa de teatro, que você chega às 6, 7 horas e vai até às 4 da manhã do dia seguinte, mas aí você muda uma coisa, porque você tem que ter voz e fôlego para entreter uma pessoa, seja 1000 pessoas, seja 10 pessoas, né? É o querer mudar, Edu. Eu queria mudar. E para mudar, você tem que ousar, né? Você mesmo me falou isso. Você tem que ousar, e foi o que eu fiz. Eu não sabia se eu ia conseguir. Não sabia, tinha dia que eu estava muito cansado mesmo. A voz, ela não aguenta, tanto que eu tive que fazer uma cirurgia muitos anos antes, né? Por cantar demais, por dormir, eu não durmo. E até hoje eu não consigo dormir antes de 2, 3 da manhã por conta disso. Mas consegui. E antes da pandemia, eu estava fazendo o Angel, que foi a nossa última Sim, temporada. aqui, no Teatro União O Cultural. Bar, e ainda estava gravando uma série que ainda não passou. Você lembra disso? Com o Kiko Pissolato, Com o exatamente. Kiko Pissolato, que ainda não passou, Sala de Professores. Entendeu? Então, eu não sei como é que eu consegui, porque eu tinha que decorar de madrugada. E eu, de dia, para decorar, já é difícil, porque eu tenho dificuldade para decorar. Imagina de madrugada, eu não sei como é que eu conseguia, não sei. Mas consegui. Nessas histórias todas, assim, tem uma coisa que foi a grande felicidade da sua vida? O Fantástico foi uma grande felicidade. Acho que foi a primeira grande felicidade, porque eu não me imaginava, eu mesmo, quantas vezes eu ficava esperando o Fantástico para ver a própria Elis cantar, para ver Fafá cantar, aquilo me deixava, sabe, inebriado, aqueles clipes, aquelas coisas, o Ney Matogrosso. Daqui a pouco eu estou lá, com o mesmo diretor, parando o Hotel Nacional, que não existe mais, no Rio de Janeiro, ali era o auditório, tinha um auditório lá, parando com aquela produção global, né, que eu nunca tinha estado com uma coisa daquela. Você já morava em São Paulo, no Rio? Morava no Rio. Você morava no Rio? Morava no Rio. Morei 20 e tantos anos no Rio de Janeiro. Então, E aí isso aí foi uma grande coisa. Teve história, teve Japão, teve Aí viagem. depois, foi muito depois daí, né? Foi muito depois? Foi muito depois. Nessa época, aliás, a pessoa responsável por isso tudo, que eu considero meu padrinho musical, foi o Vando, que era uma pessoa deliciosa. O Vando? O Vando, sim, das calcinhas. O Vando, você é luz, estrela. Raio, O e Vando luar. das calcinhas é a melhor frase que eu ouvi hoje. É porque todo mundo fala, qual Vando? O Vando das calcinhas? É o Vando das calcinhas. Era uma pessoa maravilhosa, um ser humano, um músico popular, mas de formação clássica. Ele tocava violão clássico. Então ele entendia o que estava fazendo, né? Então foi ele que arranjou minha primeira gravadora. Foi ele que fez a ponte para o Fantástico, com a Luiz Leger. Então ele é o responsável por isso. Aí depois eu não fiz sucesso popular com esse disco. Vieram mais outros. E eu vim para São Paulo. Fiquei mais tempo aqui do que lá. E aqui eu fui fazendo o meu nome. Por isso que as pessoas acham. Meu rosto apareceu muito antes do meu mel. As pessoas achavam até que eu era contratado do SBT. Porque
Eu ia Bom, no muito. SBT você foi a 500 programas, né? Eu gravei até o especial de 60 anos, né? Que foi uma Do homenagem programa, para foi uma você, homenagem. maravilhosa você Foi. ter ido. E como foi essa história do Japão? O Japão foi depois do Meu Mel. Tá, então vamos do Meu Mel. Esse sucesso é incontestável, é uma loucura que até hoje, no próprio show que a gente fez, as pessoas pediam antes dele cantar. Meu Mel falou, gente, calma, ele vai cantar, mas é para depois pro final. Não, pior era aquele show que eu fazia da Elis, que eu faço ainda, que é o Eternamente Elis. Então, às vezes, eu estava numa hora densa, com aquela iluminação densa. Quando olhaste bem nos olhos meus. Aí lá do meio, assim, canta Meu Mel! Eu falava, a Elis não gravou Meu Mel, meu amor, tá bom? Fica calminha. Mas no final, no bis eu vinha cantando Meu Mel, porque senão eles não iam ficar Qual é a história contentes, do né? Meu Mel, Marquinhos? O Meu Mel foi uma música que o meu produtor era o Paulo Debete. Paulo, onde quer que você esteja, tem um mês que ele faleceu. Meu, muito obrigado por tudo a você. Ele foi produtor de quase todos os meus discos. E compositor de grandes sucessos, como Nuvem de Lágrimas, Tieta. Bom, Tieta muitas, é absurdo. muitas. A Nuvem de Lágrimas Muitas, também, muitas, pelo amor de muitas, Deus. muitas. Produziu Chitãozinho Chororó, enfim, uma história brilhante. E a gente estava terminando um disco que seria o último disco pela Copacabana, que era aqui, em São Paulo, a gravadora. E se aquele disco não desse certo, não vendesse uma certa quantia, eu estava Na rua? na rua, né? Estava fufu. E aí ele teve, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí ele contratou o Roupa Nova, o pessoal do Roupa Nova, para fazer os arranjos. Fechamos o repertório e ele tinha uma música, e toda a vida que ele fez, grava essa música, Marquinhos, grava ela. Aí eu falo, mas é o nome dela mesmo? Meu Mel. Eu falei, mas meu Deus, esse título, Meu Mel, é tão cafona, sabe? Eu quero cantar coisas mais profundas. A minha cabeça era outra, né? Logicamente, gente. Ele insistiu tanto, e ele foi tão hábil. Quando ele veio, eu estava colocando voz nas outras faixas, ele falou, nós vamos ter mais um tempo, põe a voz naquela música. O danado já tinha feito o arranjo no meu tom e tudo mais, num tom altíssimo. Eu falei, você é louco? Ele falou, bota, vai, bota, deixa de ser teimoso. E aí, pus, para me livrar. Pus para me livrar dele. Ele canta igual a gente lava uma louça, entendeu? Ele não tem Não é problema. bem assim, não. Ah, não. Não é não. Não é bem assim, não. Tá bom. E aí, só que a música não entrou no disco, depois de tudo isso, porque é uma versão de uma música inglesa, e a autorização não tinha chegado. Então ela ficou de fora. Conclusão, o disco não deu em nada. É um disco muito lindo de ouvir, tem uma capa horrorosa que foi culpa minha, que eu cismei, que eu estou com a roupa de Paquito. Ah, meu Deus, é um pavor a capa. Cismei que tinha que ter um Você cometa tá com uma Halley. roupa de Paquito. Mandei confeccionar uma roupa estilizada de Paquito. A ideia era outra, mas ficou parecendo um Paquito. O que você Eu acho que queria? foi a capa que deu chabu no disco. não sei Entendi. por Foi quê. Paquito. Foi. Por que Paquito? Eu não era Paquito, era uma outra coisa. Eu queria uma coisa, mas ficou parecendo Paquito, com aquelas coisas aqui com franjas de correntes. Enfim, não deu em nada. Pô, estamos na rua, né? Aí eles tiveram uma ideia, porque chegou a liberação do Meu Mel. E aí, naquela época, gente, no século passado, existia uma coisa chamada cassete. Eu tenho que tomar um cuidado danado com essa palavra, porque eu já errei ela várias vezes. É muito fácil de errar. Aonde você falou Eu cacete? juro, no último podcast que eu fiz. Eu falei, olha, a gente espalhou um monte de cassete. Cassete. Falei, gente, juro. E ele não tinha, era ao vivo, não tinha como. Como cacete? Não sei, foi. E aí foram esses cassetes para várias rádios e tudo, e a gente começou a usar esse cassete nos shows de rádio. Eu fiquei assim também na hora. E
A pessoa que estava me entrevistando também morreu de rir. Aí foi começando a pegar corpo a música e a ter pedidos, hoje a gente chama, né? A pedidos orgânicos, que eram as fãs lá no telefone pedia mesmo. A gente fazia sorteios, né, de coisa para poder alimentar aquilo. E a música pegou. Aí daqui a pouco, isso durou um ano, não foi assim, 3, 4 meses. Isso era rádio de madrugada, 3, 4 rádios de madrugada. Isso era hotéis parecendo castelos de filme de terror. Eu sem dormir, chegava à noite, eu não conseguia dormir, via aquele corredor enorme. Eu imaginava o Jason chegando ali, sabe? É dolorido. A pessoa normal? Ninguém consegue ser normal com isso, ninguém. Sozinho, já em São Paulo, sozinho. No momento em que eu deveria estar me descobrindo como adulto, fazendo as coisas que as outras fazem, vão para a festa, vão para aquela. Eu não, eu estava trabalhando. Trabalhando só. Trabalhando muito, 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 muito. Então, depois de um ano, aí quebramos a barreira da Rádio FM, que até então nós éramos considerados músicos populares, coisa cafona, coisa assim, não entrava nas FMs. Isso te deixava, te magoava? Muito, muito. Essa palavra, sabe, brega, por exemplo. Hoje não mais, tá? Hoje não mais, nada disso me atinge. Mas magoava porque era pejorativo, diminuía. Ah, bom, tudo que é pejorativo Diminuía a gente. Por quê? Por que a gente era brega? Nós gravávamos com o mesmo músico que gravava com a Simone, com a Fafá, com a própria Elis, entendeu? Não, brega. Mas existia isso. Aí entramos na FM. E aí, pronto, aí tomou conta de tudo. Aí veio Chacrinha, veio Xuxa, veio tudo. Globo de Ouro, enfim. Globo de Ouro? Globo de Ouro. Você fez Globo de Ouro? Fiz Que Globo de Ouro. espetáculo! Você se lembra de você, nessa época, como é que a tua cabeça funcionava com essa história toda? Eu me lembro, inclusive, de uma coisa bem legal, eu não sei se ele lembra, mas foi um dos primeiros, se não o primeiro, a primeira vez que eu fiz o Globo, eu estava atrás da cortina para entrar, rezando, e alguém tocou nas minhas costas, e aí quando eu me virei, quase que eu tive uma síncope, né? Que era simplesmente o Roberto Carlos, dizendo que gostava muito de mim e me desejando boa sorte. Você tinha condições de entrar uma coisa dessa? Não, esse aqui não, você deve ter. Mas eu entrei. e é um dos vídeos mais vistos, por quê? Porque tinha uma loja que me vestia e eu estava com uma espécie de roupa, eles tinham montado uma roupa para eu usar. E eu sempre usei coisas decotadas, e que hoje é tudo normal, né? Na minha época, não. E aí eu resolvi entrar com essa capa, que parecia a capa do Pequeno Príncipe, sem nada por aqui. Então, isso se tornou icônico. Até hoje as pessoas perguntam dessa capa. Por que você não usava essa capa e tudo? Foi no Globo de Ouro. Depois eu fiz vários outros Globos de Ouro e tudo. Mas já foi acostumado. A gente tem que se acostumar, né? Você... Como seria Meu Mel hoje, se você fosse regravar, por exemplo, ou se você fosse... Eu já regravei ela várias vezes, inclusive no show. Você fez uma versão... Não, eu fiz ela mais pop só. Mais pop? É. Como era no início? Assim, No início ela era mais lenta. Só era mais lenta. Não tem muita diferença. Eram outros timbres de teclado, bem anos 80. Eu só modernizei um pouco ela, mudei o início dela. Canta um pedacinho. O início dela era o teclado. Aí hoje eu já faço. A guitarra faz. Fica comigo, meu mel, tiro a Deus das mãos, não me entregue à solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Aí entra a bateria, lembra
Não, eu puxei um tom para baixo mesmo, gente, porque cedo, né? Cantar para cima não é para... Eu não vou fazer vergonha aqui. Né? É ruim fazer vergonha. Não vou fazer vergonha aqui. Mas foi isso, eu já mudei ela várias vezes. Só falta fazer em umba. Porque... Vamos fazer. Meu mal. Ai, 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 ai. Qual ai, que você ai, gosta fica mais de comigo. cantar? Assim que você não tem problema, não tem encheção de saco. Ai, canta meu, ai, não quero. Ai, não. Aí você fala assim, ai, se me pedirem, eu sou feliz. Tem uma? Não tem uma só, não. São várias. Eu gosto muito de cantar samba. Sambas de qualidade, logicamente. Samba raiz, como Conto de Areia. Contam que toda a tristeza que tem na Bahia nasceu, tinha os olhos morenos, molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candela ilumina pra gente contar. A voz Coisas tá ruim assim. porque é cedo, entendeu? Tá meio esquisita Tá, mesmo. mas tá mesmo, tá. Ah, vá te catar. Eu sou um cantor microfônico. O que é cantar o microfone? Cantor microfônico, por exemplo, você não pode pedir para eu e o Ney Mato Grosso, mais o Biafra, a gente não pode cantar num teatro sem microfone. Porque a nossa voz não é para isso. Ela é para ser microfonada, ela é para ter aqui o efeito claro. do microfone. E aí isso amplia as qualidades da tua voz. Não é diminuindo a gente, não. Nós Pelo continuamos contrário, sendo usando tecnologia ótimos pra poder cantores. Mas, por fazer. exemplo, tem gente que canta tenores. A gente sabe que canta sem microfone. O microfone fica bem ali. E ele está cantando aqui, está pegando. Eu não tenho isso. Eu realmente não sou. Não me convide para uma roda de samba se não tiver um microfone, porque ninguém vai me ouvir. Né? Então... Eu fico imaginando o que passa na cabeça dele para falar isso, porque aí só vem besteira, só vem loucura. Eu quero entrar um pouquinho na tua intimidade, sem invadir. Os momentos mais delicados, os momentos de aflição, que a gente até passou juntos alguns, muito poucos, graças a Deus, mas de onde você tirou força para seguir? Você está falando na pré ou pós-pandemia? Não, falando aquilo que te dói mais. A pandemia, por incrível que pareça, me fortaleceu muito. Falei para você, a mesma coisa que... Por incrível que pareça. O processo foi doloridíssimo, porque minha mãe, na época viva, fez um ano agora que ela desencarnou, né? Minha mãe estava viva, com 84 anos, você sabe muito bem da história. Eu tive que interná-la, porque ela teve um AVC, o segundo, com o hospital cheio de Covid, eu já me preparando para saber que ela ia pegar Covid e não ia sair dali. Mas a bicha era tão forte que voltou para casa, não pegou Covid e voltou lúcida. Não teve dano nenhum. Foi o segundo AVC. Depois eu tive que internar o meu irmão. Tudo isso acontecendo. E morte. E notícias de morte. Todas as histórias. Tudo que a gente... nós nos falávamos por telefone. E eu com medo de mim também. Eu fiquei 3 meses realmente trancado, sem ver ninguém. Usava luva. Tudo. Ficava assim e olhava para a janela, a cidade vazia. Eu digo, meu Deus, eu vou sobreviver a isso. E as dificuldades. E aí você tendo que tirar não sei da onde para pagar aluguel, para pagar boleto, para pagar tudo. Porque ninguém ia perdoar porque era pandemia. Muito pelo contrário, os donos dos apartamentos também. Essa aflição, ela interfere para você no teu processo de criação ou ela te impulsiona para você falar, agora eu vou dar um giro e vou para aquela espiral para cima? Eu acho que ela me impulsiona. Se eu ficar muito tempo parado, parado e pensando, não estou fazendo nada, eu não estou levando esporro do Eduardo Martini, eu não estou sendo dirigido. Eu estou brincando, eu sei que você está brincando. Mentira. Mas naquelas discussões da gente, né, que o teatro faz, você escuta, não faz assim não, faz desse jeito, tenta assim, né, essas coisas. Você é um ator que segue
Você se joga e você segue aqui uma visão de fora, porque não tem nada pior do que você... As pessoas acham que quando eu como diretor, eu aviso uma coisa, a pessoa acha que é uma crítica. E, na verdade, se for uma crítica, eu dou um tiro no meu pé e no dele, né? Principalmente no meu que estou encabeçando uma história. E as pessoas não entendem isso, e você entendia de uma maneira tão porque eu gosto de ser dirigido. Eu te agradeço Eu gosto muito, de ser dirigido e eu aprendi Não, mas é porque isso. você aceita a direção. Porque e eu aí acho... você coloca o seu talento em cima daquilo Porque que foi eu acho que programado. tem uma hierarquia. Eu aprendi assim no teatro, em Fortaleza. Tem uma hierarquia. Tem um diretor, tem aquele que faz aquilo, tem um figurinista, entendeu? O que te deixa mais tesão de você criar e de você inventar e de você fazer? Porque você está em constante mudança, né? Eu vejo... O novo, o desafio. Por exemplo, a peça que você citou, que a gente não pode falar agora, aquilo já mexe comigo. Ele já viajou e numa você história. também, você não, também está porque, assim. mas e a gente está são aqui. fogos são coisas que se atraem e a gente não tem como fazer, porque a gente está vivo, a gente vai deixar... Isso me deixa com tesão, me deixa descontrolado ao mesmo tempo, criativo, sabe? Isso mexe comigo. Ficar em estado de inanição, isso é a morte para mim. Na pandemia, para mim, o pior de tudo era isso. Não poder produzir, não poder no fazer. apartamento. Mas aí pequeno. você fez live, né? Eu me lembro que você fez. Eu fiz 3 lives. Shows, Foi. que era um lugarzinho super bonitinho. Era um estúdio. E lotava, né? Eu fiz 3 lives. E amor? Ele existe? Palhaço. Não, porque para mim, eu conheço o amor fraterno, o amor materno, o amor dos amigos. São categorias que eu me saio muito bem. Mas, se você me perguntar, você conhece o amor, como nós diríamos esse tipo de amor? Amor entre pessoas, o amor amoroso, o amor sensual, carnal, o amor de casal. Eu não conheço, porque eu nunca tive. E as minhas tentativas sempre foram frustrantes, você sabe. Você acha que isso por causa da profissão, por causa do teu nome? Não, eu acho que é até um problema meu, de um ciclo que vem se repetindo, porque todas as vezes eu fui abandonado. E eu acho que isso vem do fato do meu pai não ter ido me ver quando eu nasci. Ele foi 2 dias depois. E ele nos abandonou muitas vezes. Claro que depois eu o perdoei, ele terminou comigo. Eu que fiz o enterro dele, eu cantei para ele, eu que ajeitei ele, eu pedi vai em paz e tudo. A gente já estava amigo. Mas eu acho que vem desse fato. Com quantos anos, amor? Com quantos anos? O papai? Não, você. Eu já tinha uns 30 e tantos anos. Já era. Nessa reconciliação. Foi por aí. Mas aí era engraçado porque o papai nunca foi amoroso. Nunca. E eu fiz com ele tudo o que eu queria fazer e não podia. Tipo, sentar no colo. Falava, agora eu vou sentar no seu colo, papai. Agora eu vou sentar no seu colo. Tomávamos cerveja juntos, brincávamos, entendeu? Era o pai que eu queria ter tido na época. Que me ouvia, que não tinha preconceito, entendeu? Que não me condenava. Mas foi ótimo, porque a gente se tornou amigo, ele foi em paz, sabe? E a pessoa que ele mais condenou, mais criticou, foi a única que estava com ele do lado, lá no Rio de Janeiro. Que foi até o necrotério, que é uma coisa horrível, é uma situação horrível, eu não quero nunca mais passar por isso, mas eu tinha que fazer, ele só tinha a mim fazer. Eu era o filho mais velho, né? Sou. Então, tem horas que a gente tem que fazer, né? E com a sua mãe foi completamente diferente, né? A mamãe foi em casa, eu estava pedindo para a mamãe, eu já estava pedindo para que Deus a levasse. Apesar de todo o amor que eu tenho por ela. Porque ela estava vivendo uma vida horrível, com dores atrozes, nos ossos. Ela não podia cair porque a pele se rompia. Então ela mandava as fotos para mim, ela parecia que tinha sido um carro que tinha passado por cima dela. Gente, como é que eu vou querer que minha mãe viva desse jeito? E o médico avisou, olha, ela teve esse AVC
não podemos abri-la porque está tudo entupido. Falei, então não abre, deixa ela contar. Deixa ela como ela está, deixa ela fazer o que ela quer. Difícil essa Muito decisão, difícil. Mas aí foi em casa. Meu irmão, ela morava com meu irmão, e meu irmão a encontrou no chão. Acho que ela quis se levantar, quis fazer alguma coisa, né? E aí, então foi horrível para mim. Tem dias que do nada, como a gente estava falando, eu penso nela e tem que parar para poder afastar, né? Para não prejudicá-la no caminho dela. E eu pedi, Deus, leva ela. Aí, mas eu não fui à Fortaleza. Eu não fui vê-la. Eu achei melhor. Primeiro porque ainda estava aquela coisa da pandemia, eu não queria correr riscos. Eu, né, que tenho comorbidades. Segundo porque eu pensei, um corpo apenas. Eu acredito na eternidade do Espírito, em tudo isso que você sabe que a gente... Nisso aqui eu acredito. Então, eu só falei o seguinte, eu quero ela bem bonita. Eu quero um enterro digno para ela. Com flores do campo. Parece até o Clodovil, né? É uma aula, né? É uma aula. Eu fico emocionado. Aí eu falei, e bota maquiagem nela. Ela não suportava maquiagem, mas só botava por causa de mim. É a pessoa que eu consigo chorar e rir ao mesmo tempo. Ela não suportava, mas quando eu ia lá, ela botava por causa de mim. Pronto, eu já estou de batom. Ah, tá bom. E esse cabelo também tem que ser pintado. Ela ficava louca. Aí eu falei, quero ela com flores do campo, nada mórbido, maquiada e pouco tempo. Nada de ninguém ficar chorando aqueles choros, aquelas coisas que é muito comum ainda no Nordeste, né? Eu estou impressionado porque a gente nunca falou sobre isso. E o enterro do meu pai foi exatamente assim. Ele faleceu às 8, às 5 já estava tudo terminado, porque é exatamente isso. É apenas um corpo, uma matéria. Da onde vem essa espiritualidade, amor, que foi uma aula para mim agora? Uma aula. Imagina, Edu, você... Não, foi uma aula. Tudo isso, sério, foi tudo uma isso aula. que eu passei, você já passou também, meu amor. Tudo isso, é por isso que a gente se entende. Nós já passamos por diversas linhagens de religiões, né? Nós conhecemos. Mas eu me aprofundei mais no Espiritismo quando eu tive a síndrome de pânico, na década de 90, que ninguém sabia o que era. Para muitos era frescura, era estrelismo, era viadagem. Nossa, eu lembro disso muito. Sabe, eu ouvia muito isso. Eu digo, gente, eu vou morrer, eu vou morrer, meu coração... Ah, para de estrelismo, ei, pé no chão. Eu cheguei aí para Santa Casa, lá no Rio de Janeiro, fui para emergência, porque eu jurei que eu estava tendo infarto. E os sintomas eram de infarto. Mas tiraram todas as minhas... Está normalíssimo, está aqui. Não tem nada. Então, eu tive isso aí, foi quando eu tive uma caridade tão grande, uma entrega de algumas pessoas para mim, que foi a coisa mais linda do mundo. Eu tinha uma senhora que era evangélica, que rezava para mim, ia lá onde eu estava, rezava para mim. No outro dia, era aquela senhorinha que vai para a igreja católica. Ela vinha e me rezava. E eu ainda me cuidava num lugar que existe no Rio de Janeiro, chamado Pronto Socorro Espiritual Ramatiz. Ramatiz. Você conhece, né? Conheço. Eu tive uma história muito linda ali, eu fui muito, muito ajudado, inclusive com a alimentação, porque o doente, eu não podia trabalhar, eu não pude. Então, tivemos que vender tudo, até as cortinas da minha casa. Então, eles me davam a sacola, separadinho assim, sacola está aqui, e eu levava para minha casa. Primeira cesta básica que eu ganhei na vida Dá foi para lá. entender porque eu sou apaixonado por esse ser humano? Dá para entender? Porque qualquer coisa que você... Ele já chega dando risada, ele já chega arrumando o camarim. São 17 perfumes que tem, um quilo de maquiagem para fazer. E né? é sempre esse bom humor que eu acho que é o que faz a gente rir da gente mesmo, não levar muito a sério.
e você consegue ter uma carreira Eu acho que a brilhante no grande sentido de fazer, porque fama hoje em dia, qualquer pessoa que põe a bunda na janela, tira uma foto, um selfie, ou qualquer pessoa que apronta. Faz uma Essa coisa da dancinha. rede social, você lida bem, Marquinhos, com essa... Na verdade, assim, não essa falsidade, mas essa falsa felicidade, essa falsa... você consegue lidar bem com isso? Você dá uma risada eu faço, boa? mas eu não uso esses artifícios, não. Isso Eu ponho vídeos meus fazendo faxina. Quer vir me ajudar, não? Olha aqui o que é que eu estou fazendo, eu ponho vídeo meu me cozinhando e me queimando. Aliás, cozinha, que é uma maravilha. Vocês não têm ideia, você é praticamente uma cozinheira profissional. A gente tem que do aprender a ser Masterchef. tudo. Você gosta de cozinhar? Você gosta de casa? O que você gosta? Eu gosto de cozinhar para os outros. Para mim, não. É chato comer sozinho, né? É muito chato. Então você podia cozinhar e eu vou usar na sua casa. Amor, o dia que você quiser. Todo dia, Dia desse, segunda a o sexta. nosso amigo Manolo, eu fiz... Manolo, cadê ele? Tá em casa. Então, manda um beijo para ele. Nós vamos viver o Clô. Ele me pediu, eu estou em apuros, você pode me ajudar? Falei, ai meu Deus, o que será, meu pai? Ele falou, eu precisava que você fizesse 2 panelões de estrogonofe para mim. Aí eu fiz os 2 panelões de frango e de carne. Então isso me dá felicidade. E eu acho que o grande segredo da gente é a gente rir, e rir da gente. Bom, isso... Eu rio de mim. Isso. Eu sei que tem um monte de gente que ri de mim. Eu vou falar uma coisa que eu estava aqui ontem, a Aldine Miller e a Mayara Magri vieram me ver no Clô, no sábado, Aham. e Que eu não lindas. sei por que cargas d'água, eu olhei elas na plateia, eu não sabia que elas estavam na plateia, eu olhei e falei, nossa, elas estavam na primeira fila daqui do Teatro Neocultural. E eu, lindamente, falei, eu queria oferecer o espetáculo de hoje para a Mayara Magri e para a Nicole Puzzi. Ai, meu pai. Aldine Miller e Nicole Puzzi, da onde que eu... E ela, não. Eu falei, pelo amor de Deus, por que eu falei isso? Eu queria morrer de vergonha. Acontece comigo, por exemplo. Não, imagina, isso já aconteceu muito comigo, isso. A gente já passou várias Já coisas aconteceu. boas. Várias coisas boas. É por isso que eu sou encantado com esse cara. Sou Eu encantado também, com esse cara, porque a gente passa, a gente volta, a gente vem, a gente vai no barzinho do lado da casa dele para comer um sanduba, para fazer coisas, a gente fala de noite. Eu adoro Os essa tua loucura. Minha loucura? É. Você acha que eu sou louco? Essa estranha loucura. Você é um louco no bom sentido. Ai, meu Deus. É um maluco beleza, cara. Eu adoro as tuas saídas, a tua coisa de se reinventar. Quando eu acho que a fonte secou, você me vem com outra coisa. Meu Deus do céu, essa criatura não para nunca. Consegue fazer 3, 4 peças e mais um filme, se você convidar. Eu não consigo isso tudo. Por que não consegue? Você não fez comigo? Para de ser tonto. Não, peraí. Mas eu fiz uma vez, você está sempre fazendo. Só porque Graças eu a não consigo Deus. te pegar. Porque a hora Então que eu pego, adoro, você aí tá eu sempre... embarco na tua loucura. Como sempre, né? Ele sabe que eu não vou resistir, que eu gosto, Porque você dá conta, por que eu não vou chamar? que eu gosto de fazer essas loucuras, então sempre dá Gosta certo. e cria e faz. Eu acho que a grande barata da nossa história é você não ficar parado, não ficar esperando cair do céu. Só vai cair do céu chuva, vento, às vezes uma telha, um sapato, um tomate. A gente tem que se ressignificar, né? Quase que diariamente. Aliás, eu queria até falar uma coisa. Você estava falando dessa necessidade das pessoas mostrarem uma vida de luxo, né? De brilho e de glamour. Nossa Senhora. Aí a gente sabe que a maioria não é assim. A maioria não. A grande maioria. Quase Sim. a totalidade, não é? Incluindo artistas, tá? Alguns não são tudo aquilo ali. Me choca muito, sabe o que, Marquinhos? As pessoas saberem da dificuldade de todo mundo. Primeira coisa, vem, barriga sarada em 30 dias. Você cria uma frustração numa pessoa que não tem o corpo, não tem a estrutura para ter uma barriga sarada absurda, né? E pessoas chorando, ai, eu estou tão emocionado esse mês, eu consegui fazer 5 milhões, meu Deus do céu.
Enquanto tem gente passando fome, enquanto tem gente desesperada atrás de uma oportunidade, porque não teve formação, não teve informação, querendo comer, e a pessoa comemorando uma história dessa, né? E as pessoas se aproveitando até das religiões e da fé, né? Propagando coisas. Agora tem uma história, desculpa, nossa, engasguei aqui, mas teve uma história da banana, você viu? Agora está na internet, que você ferve banana, toma, emagrece 14 quilos em uma semana. Como é que as coisas, como é que chama? Não descobriram isso. Facebook são o quê? São ferramentas, né? Da internet. Como é que eles não bloqueiam isso? Porque como é que eles não averiguam? Não, como é que não bloqueiam uma pessoa? Por que não cancela uma conta dessa que, de repente, você vai prejudicar? Tem a folha de mamão também, tá? Se você preferir. Tem o quê? Folha de mamão. Folha de mamão? Tem? Você já viu isso? Vi. Faz o quê? Baixo colesterol, emagrece, tudo isso. Deixa a cor azul. É melhor azul. que a banana. É melhor que a banana? Eu comecei a ler essa coisa da banana, me interessei. Eu sabia! Eu tinha certeza! Mas eu tinha certeza! Mas é uma cilada, porque ele te leva... Pronto, veja agora como se faz. Aí entra a porcaria, para não dizer outra coisa, de um áudio... Pô, pode falar merda do áudio. Uma porra de um áudio de uma mulher da Voz do Ocidente, quase 3 horas passando, falando e não chega na banana. Porque... Não chega a dizer como é que faz. Marcelinho, o algoritmo dessa pessoa... E eu lá em casa... Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Eu erro, nunca acerto. E eu lá em casa, eu na cama, e eu assim, fala logo, porra! Meu Deus, eu não aguento mais, como é que faz essa banana? Não chegava. Aí eu peguei, quer saber de uma coisa? Pá, tirei. Não fui até o fim. Porque é quase 3 horas de falatório, aquela mulher com a voz chatíssima, aguda, estridente, sabe? Horrível. E claro, né? Ninguém vai acreditar nisso, né? A gente acredita, né? Por um Às emagrecer, vezes, deixar uma pele, né? No minutinho a Dá uma gente puxada acredita. aqui na papada, na coisa. Se Deus quiser, eu vou fazer. Não vai fazer nada, não inventa. Não, mini lift eu vou. Aonde? Aqui, meu amor. Por quê? Por quê? Porque eu vou estar melhor para fazer suas peças. Aliás, se tiver algum cirurgião plástico que queira um modelo aqui, tá? Pode escrever para Marquinhos Moura. Não vai fazer, eu não vou deixar assim. Vou. Mas não vai mesmo. Quando eu chegar, eu já tô. Você vai ver. Ele é desse. Aí, mas o que eu ia falar para você era Sim. o seguinte, uma coisa que me incomoda muito, com todo respeito, eu tenho todo respeito. Não, fala que te incomoda, pessoas, acabou, é a sua opinião. sabe? É a banalização da palavra artista. É qualquer um chegar e dizer, eu sou artista. O artista fulano de tal, que fez uma dancinha, porque fez uma viadagem, botou uma peruca, é humorista, sabe? A outra, que faz um show quase erótico no palco, é a cantora. Pelo amor de Deus, gente, para de fazer isso. Essa palavra artista, ela carrega um significado muito grande e um peso muito grande. Você tem que passar por tudo isso que nós passamos, sabe? Aí é muito fácil, de uma certa maneira, agora na internet, se você for jovem, for mulher e tiver uma bunda bonita, melhor ainda, porque você vai ter não sei quantos seguidores. Que não adianta ali, nada. que não né? adianta de Seguidor. nada. Então, porra, não fala que é artista não, bicho. Artista tem que estudar, artista se aprimora. Vocês acham que a gente não estuda? Que a gente não se aprimora? Esse aqui está estudando canto. Eu estudo canto ainda. Então, respeito é bom e eu gosto. Pensa bem antes de falar sobre isso. Isso me irrita profundamente. Não é? Não quero te falar, meu grande amor. Das coisas que aprendi nos discos, Quero lhe dizer, como eu vivi. e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei, o amor é uma coisa muito boa. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida. De qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado para nós, que somos somos jovens. Graças a Deus.
para abraçar seu irmão e beijar sua menina. o menino na rua. É que se fez o teu braço O teu laço e a nossa voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que sou encantada com uma nova invenção. Eu Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão. pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Uou, yeah. Eu amo você. Eu também Obrigado te por amo, tudo. meu amor. Pera, que aqui a gente não pode levantar, eu que vou cai. aqui. Pera aí, que aqui deu problema no microfone, como aqui é tudo ao vivo. Ih, deu certo? Deu, querido? Porque aqui você vai pegar da gente de baixo, que ele detesta pegar, mas obrigado por tudo. Obrigado por você acreditar em mim. Obrigado por você ser meu parceiro, meu amigo também. Te amo e torço por você. E isso aqui, sempre. esse palco está livre para você a hora que você E quiser. se Deus quiser, brevemente, né? Mais uma, né? Mais duas? Mais duas. Tá bom. Só mais duas. A gente volta. Obrigado. com muita coisa Deixa eu boa pra falar você. minhas Fala. plataformas. Ah, sim. Tá? Eu tô em Então todas as senta que plataformas. ele tô coisa em- melhor. Olha só, e não esqueçam, hein, gente, eu quero aumentar lá os meus seguidores, que já está quase 50 mil seguidores orgânicos, tá? Marquinhos, @Marquinhos Moura, oficial, meu Insta, Marquinhos com K. O Facebook é apenas Marquinhos Moura com K. O e-mail de contato, quase ninguém usa mais hoje, mas tudo bem, eu vou mandar porque às vezes alguém Não, quer imagina, show, alguém quer quer tudo. perguntar alguma Aí coisa. você escreve para lá, é Marquinhos Moura, @yahoo.com.br, e você querendo me escutar todas essas músicas aí que a gente cantou, é só ir no Spotify, no Deezer, em todas elas lá. Vai lá botar esse dinheirinho para mim lá, vai, nego. E eu termino o programa de hoje agradecendo você com esse óculos maravilhoso. Amei esse óculos, Não é viu? lindo? Amei, lindo. Ah, eu quero um. Adorei. Ele tem tanta coisa. Como é o nome? O Miguel Giannini, nossa, tem muita. Tem no Paraíso, tem na Vila Mariana, tem nos Jardins. Esse óculos maravilhoso. Obrigado, eu adorei. Adorei. E óculos é muito importante. Eu não compro esse óculos da rua, não, porque minha vista deu. O doutor Nelson Mori quase me arrancou os ouvidos. Gente, a coisa mais importante é você curtir, óbvio, se você gostou da entrevista, compartilhar se você gostou mais e comentar. É por isso que o programa é feito para você. Não é para mim, não. É para você. Se você está gostando, eu estou conseguindo realizar o meu grande sonho. Obrigado à tua equipe, Beijo. viu? Até Muito já. E a obrigado. V7, o pessoal da Pra quem não quer perder V7. os próximos episódios, É o quê? pra quem não quer perder os próximos episódios, Para quem não... O que acontece? se inscrever no canal. Então, você que está vendo a primeira vez, Marcelinha acabou de me avisar que você não quer perder os próximos episódios. Vem muita gente. Vem Roberto Cordovani aí, vem muita coisa Ave boa para Maria, você. adoro. Tem que se... Tá ali, ó. Ah, Se inscreve no Ainda bem nosso que eu- canal. ainda bem que eu Bota falei lá a bem. coisinha do sininho, se inscreve, comenta, compartilha. É isso, Lenine? Então, é isso, Blau Blau? E obrigado a V7 que está aqui dando essa... Eu quero agradecer ao Tem uma Marcão. coisa aqui. O meu produtor, ele me sacaneia. O carro dele caiu num buraco, não é à toa, tá? Porque ele falou que o nome do meu técnico aqui de som era Paulão. E não é Marcão. Aí o carro dele caiu no buraco, ele ficou sem carro, vai ficar sem Obrigado, carro 2 Marcão. dias. Obrigado, Márcio, Márcio, Lenine e Lenine e o Blau Blau, né? Marcelo também. E se Marcelo ferrou. Blau Blau. Se pegar ele agora... Gente, beijo. Até a Beijos, próxima. Tchau, alma. obrigado.